Bem-vindo a mais um Português em 3 minutos, agora sobre o que é a locução verbal. Comecemos com a explicação de alguns de nossos maiores especialistas. O professor Evanildo Bechara diz que locução verbal é a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar com o infinitivo, o gerúndio ou particípio de um outro verbo, que se chama principal. Já os professores Celso Cunha e Lindley Sintra trazem que, adaptando a explicação, a locução verbal é o conjunto formado de um verbo auxiliar mais um verbo principal, enquanto o último vem sempre numa forma nominal, o infinitivo, o gerúndio ou particípio, como nós vimos também na explicação do professor Bechara. Eles acrescentam aqui que o primeiro, no caso o verbo auxiliar, pode vir de duas formas, ou na forma finita, como aqui no indicativo, como aqui no imperativo, como aqui no subjuntivo, como também na forma nominal, como nós temos aqui nos dois exemplos, uma no infinitivo, outra no gerúndio. O que importa, resumindo, é sabermos que a locução verbal é esta combinação de um verbo auxiliar, chamamos aqui de VA, com o verbo principal, chamamos aqui de VP. Olha aqui o exemplo. Perguntado sobre o porquê de não podermos falar, ele disse, é mais do que não poder falar, é não dever falar. Aqui nós temos 3 exemplos de locução verbal, não é? Todos os 3, cada uma delas com seu verbo principal, mais um verbo auxiliar, né, que o antecede. Aqui os 3 principais no infinitivo e os 3 auxiliares também no infinitivo, embora aqui no primeiro ele esteja no infinitivo flexionado, não é? E na prática, no nosso mundo do dia a dia, né, saindo um pouco das questões teóricas, nós temos aqui um exemplo de 4 locuções verbais em 4 trechos de 4 hinos diferentes, né, de 4 clubes de futebol brasileiro, né, diferentes. Por exemplo, aqui no hino do América Futebol Clube do Rio de Janeiro, nós temos o hei de torcer, o verbo haver como auxiliar, haverei, mais um principal, torcer. O Botafogo Futebol e Regatas traz do seu hino hás de ser, né, nosso imenso prazer, ó, verbo haver mais uma vez como auxiliar, mais o principal ser. Haverás de ser. O hino do Ceará Sporting Club, que diz que o vovô Ceará vai ganhar. Auxiliar, ir, vai, mais o principal, ganhar. E o do Clube de Regatas do Flamengo, que também traz, mais uma vez, como nos 2 primeiros casos, o verbo haver como auxiliar, mais o principal. Haverei, hei de ser. Agora chegou a hora mais importante, de colocarmos em prática o que nós aprendemos. Vamos ser felizes? Temos aqui uma questão adaptada da AEFON, da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Essa prova foi de 2019, da própria banca da Marinha, né? Adaptamos a questão e fizemos a seguinte pergunta. Quantas orações nós temos aqui neste fragmento? Este fragmento é de um texto, como dizia meu pai, da obra de Fernando Sabino, ok? Mas voltando aqui. Quantas orações há neste fragmento? Você pode perguntar, professor, o que é que tem a ver orações com locuções verbais? Tem tudo a ver. Lembre-se que oração, para ser oração, temos que ter verbo ou locução verbal. E a questão pede quantas orações nós temos aqui. Contando os verbos que estão aqui destacados, olha só. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso nos leva a crer, então, que nós temos 6 orações. Não é verdade? Só que não é. Perceba que não é verdade, porque nestes 2 últimos verbos aqui não estão em separado. Eles juntos formam uma locução verbal, ou seja, temos aqui uma oração e não 2. Então, em vez de 6 orações, teremos apenas 5 orações. Ok? Um grande abraço e até o próximo Português em 3 minutos.